Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meus amigos milionários. Hoje nós vamos dar um mergulho mais profundo dentro de um título que eu entendo que cabe na carteira de todo investidor, seja no percentual maior, seja no percentual menor. O título público pré-fixado, ele cabe na carteira de todo bom investidor. E hoje a gente vai entender esse vídeo em duas partes. Para primeiro nós entendermos a marcação a mercado e se no segundo momento vale a pena nós fazermos o resgate do título que teve uma boa valorização ali a partir de um determinado momento para fazer o investimento em outro ativo. Então nós vamos dividir o nosso vídeo em duas partes, tá? Pode ser que a primeira parte você já tenha um pouco de ciência como é que funciona. Vou ensinar em detalhes como que funciona, mas o mais importante é a segunda parte. Você vai entender como que um investidor profissional pensa e é isso que eu quero que você entenda. É você começar a raciocinar para que você de fato possa tomar as melhores decisões de investimentos. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já peço que compartilhe, que clique no gostei, que deixe seu comentário e vamos levar essa mensagem para a maior quantidade de pessoas possível. Então, vem e vamos pro vídeo. Meus amigos, o título que eu trouxe para a gente trabalhar hoje foi o título pré-fixado que vence em 2032. Se você entrar na plataforma do Tesouro Público hoje, você vai ver que tem dois títulos, né? Aquele pré-fixado com resgate em 2032 e aquele um pouco mais cedo que resgata em 2028. Nós temos essas duas alternativas. Lembrando que quanto mais longo o vencimento do título, mais oscilação esse título vai ter ao longo do tempo. A gente vai explicar como é que funciona isso aqui, tá bom? Então nós vamos trabalhar com um caso real hoje, 17 de abril de 2025. Se você entrar lá no Tesouro, você vai ver que tem esse título 2032, que está pagando uma taxa de 14,52 ao ano. E o que eu sei, pessoal? Que lá no vencimento, dia 1º de janeiro de 2032, eu vou receber R$1.000 por um título que eu tiver adquirido. Agora a pergunta é quanto vale esse título hoje? Qual o preço único desse título hoje? E é isso que a gente vai entender, tá bom? Então como é que é o racional, pessoal? Você tem que entender o seguinte, ó. De hoje, 17/4 de 25, até 1º de janeiro de 2032, nós temos aqui, ó, 1.680 dias. Então, R$1.000 descontado na taxa de 14,52. A título de hoje, esse preço único, ele equivale a mais ou menos R$405,20 aproximadamente, tá bom? Então, o que eu estou te dizendo? Que você vai aplicar hoje R$405,20 em um título pré-fixado que vai vencer em 2032 e lá no vencimento você vai receber o valor bruto de R$1.000. Esse é o título pré-fixado. Importante você saber que, embora esse título vença apenas em 1º de janeiro de 32, você pode resgatá-lo a qualquer momento, tá bom? A qualquer momento que você quiser pedir o resgate, você pode pedir. Se você não pedir, em 1º de janeiro de 32, vai cair R$1.000 bruto na sua conta, tá bom? Na verdade, não vai cair R$1.000, porque já vai ser descontado o imposto de renda, tá? Então, esse aqui é o primeiro cenário. Agora, o que pode acontecer? Vamos imaginar que daqui a um ano, né, exatamente aqui, ó, após um ano, nós vamos querer resgatar esse título. Lembrando, pessoal, que hoje, na taxa de hoje, a gente pagou a taxa aqui de 14,52. Isso aqui é super importante, tá bom? Se esse título, a taxa aumentar, o meu preço único ele diminui, tá? Então essa relação é inversamente proporcional. Se a taxa do meu título que eu vender naquele momento for menor do que a taxa que eu contratei, o meu preço único se valorizou. Mas como é que é isso na prática, pessoal? Vem cá, vamos lá. Vamos imaginar que daqui a um ano, pessoal, eu quero vender esse título aqui, aproximadamente 17/4 de 2026, tá? E vamos imaginar que essa taxa aqui ela tenha disparado, então ela aumentou aqui mais ou menos 40%, e ela foi para 20,33. Então lá no dia 17/4 de 2026, você vai olhar lá o preço do título, você vai ver que para vender, por exemplo, a taxa vai ser de 20,33. Opa, a taxa subiu.
Então vamos imaginar como é que vai ser isso na prática. Então a taxa vai ser 20,33, quantidade de dias úteis, né? Ou seja, passou um ano, então a gente não tem mais 1.680. Então o preço único que nessa data ele vai ser exatamente R$350, tá bom? Preste atenção. Há um ano atrás você desembolsou R$405 para comprar um título. E se você quiser vender neste momento, não é que você vá precisar vender, mas se você quiser e precisar vender, por esse título que você colocou 405, você consegue tirar R$350, percebe? Então, pessoal, o que aconteceu aqui? A marcação a mercado, o fato de a taxa de juros ter subido, ele diminuiu o preço do meu título, percebe? É exatamente isso que acontece, tá? Mas vamos pensar também ao contrário, tá? Vamos imaginar que essa taxa, ao invés dela subir mais ou menos 40%, ela tenha caído 40%. Olha aqui, ó. Então ela saiu de 14,52 e ela foi aqui para 8,71. Tá? Então você percebe que ela cai também bastante essa taxa de juros. E a gente tem a mesma quantidade de dias úteis daqui para lá, tá bom? Então quanto que vai valer o preço único desse título caso eu queira vender? Vem comigo, pessoal. Ele vai valer aproximadamente R$623,14. Então perceba o seguinte, pessoal. Eu comprei, vamos revisar aqui, eu comprei na data de hoje um título pré-fixado, pagando a taxa de R$14,52, tá? Então eu desembolsei R$405,20. Se daqui a um ano eu quiser vender o título e essa taxa tiver subido, a gente deu um exemplo de 40% da taxa aqui, ela foi para 20,33, o preço único do meu título, quanto vai valer meu título, foi R$350. Então eu tive uma perda, tá, de 13,46%. Percebe? Aqui está o risco do título público, tá? Se essa taxa oscilar para cima. Só que, se essa taxa oscilar para baixo, eu tive um ganho aqui neste momento aqui, ó, de mais 53,78. Então perceba, eu contratei um título para receber 14 ao ano, mas no ano eu recebi 53, tá? Então este aqui, pessoal, é um benefício e uma estratégia para a gente usar, tá? A marcação a mercado dos títulos públicos. É dessa forma que funciona. Então, se a taxa de juros tiver subido, aí a minha alternativa não é vender esse título. Se a taxa de juros tiver caído, eu tenho a possibilidade de vender o título. E é exatamente isso que a gente vai perceber agora na segunda parte desse vídeo, é nós entendermos se eu vender o título, pagar o imposto de renda e para outro título vai ser mais vantajoso do que eu continuar naquele título público. É exatamente isso que a gente vai falar na segunda parte, tá bom? Vem comigo que a gente vai para a segunda parte. Pessoal, na primeira parte do vídeo a gente mostrou como é bom entender sobre investimentos, saber definir boas estratégias e perceber que no prazo de um ano, alguma parte do meu investimento, no caso aqui o pré-fixado, ele rendeu mais de 50% em relação ao valor que eu aportei. Maravilha, certo? Mas vamos entender, será que vale a pena neste momento agora eu resgatar esse valor e eu ir para outra alternativa? Vem comigo que é exatamente isso que a gente vai entender nessa segunda parte aqui. Então vamos lembrar, meu amigo, na primeira parte, vamos pensar naquele ganho que eu tive, tá bom? Mais de 50%, então eu aportei aqui R$405 e eu tive aqui, no final de um ano, 623. A gente percebeu que isso aqui foi um ganho de mais de 50%. Aí eu tenho a seguinte opção, eu posso pegar meus 623 e continuar com o título público até o vencimento, é uma opção que eu tenho. Lembrando que eu tenho liquidez diária desse título, tá bom? Então eu continuo com os meus 600, o dia que eu precisar daquele saldo, o dinheiro vai estar na conta. Agora eu tenho uma segunda alternativa que é resgatar aquilo, pôr o lucro no meu bolso e seguir para uma nova alternativa de investimento. No entanto, se eu fizer esse movimento, aqui eu já vou fazer o pagamento do imposto de renda. E é isso que a gente vai calcular. Vem aqui. Então, eu tive aqui, né, o meu ganho foi para 623,12, menos 405 que eu aportei, eu tive aqui um ganho de R$217. Se a gente colocar na alíquota do imposto de renda, eu vou pagar 17,5, que é o prazo de 360 dias, vou pagar 43 de imposto de renda e eu vou ter líquido 579. Então, perceba, pessoal, no primeiro cenário,
eu opto em levar o título até o vencimento, tá? Então não fiz o resgate, tinha 623,12 e levei até o vencimento, tá bom? Olha o que vai acontecer nesse meu cenário aqui, pessoal. 623,12, né? Aí aquela taxa que a gente viu era uma taxa de 8,71. Então, se nós calcularmos esse valor, né, a fórmula é exatamente essa aqui, tá? O preço final vai ser meu preço inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá? Então, a gente vai colocar 1.427 sobre 252, exatamente porque essa taxa aqui ela é anual. Então, é dessa forma que a gente faz o cálculo. Quando a gente faz esse cálculo aqui, pessoal, o meu 623,12 é exatamente R$1.000 lá na frente. Cara, por que não deu R$1.000 aqui? Porque o Tesouro, ele trunca 6 casas depois da vírgula. E eu estou fazendo isso apenas com 2, por isso está dando essa diferença, tá bom? Mas é muito pequena. Mas esse, pessoal, vamos lembrar, se eu levar meu título até o vencimento, como nós já sabíamos, nós ia resgatar lá na frente R$1.000. Agora vamos imaginar que eu fiz o resgate, paguei o imposto de renda e fui para uma aplicação que pagava 1% a mais. Vem aqui, olha aqui, ó. Então, 579, que é o valor, né, que quando eu já depois que eu pago o imposto de renda, então, né, meu preço de 579 vezes 1 mais uma taxa de 1% a mais, ó, 9,71. Aqui era o 8,71 e aqui eu estou indo para 9,71, tá? Vezes o prazo aqui, que é a quantidade de dias úteis que falta, dividido por 252, que é a base anual. Por quê? Porque minha taxa aqui, ela está ao ano, tá bom? Quando eu faço a conta, pessoal, percebe que eu chego a R$979. Então, preste atenção numa coisa. Quando você opta por vender o seu título e pagar imposto de renda, na segunda pernada do seu investimento, você já vai sair bem atrás, percebe? Mesmo que, se eu ganhar 1% a mais na taxa, o investimento não valeu a pena. Então, pessoal, o que acontece? Às vezes você vai carregar um título no prazo de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, você percebe que você teve um ganho substancial ali, resolve resgatar o investimento, pagar o imposto de renda para ir para uma segunda aplicação. Só que talvez esse movimento não vale a pena, principalmente se esse título que paga 1% a mais for travar o seu dinheiro até o vencimento, tá? Então, por exemplo, eu saio de um título público e vou, por exemplo, para um CDB que paga 1% a mais. Então, eu vou travar o meu valor até o final, não consigo resgatar antes, por uma rentabilidade de 1% a mais, que, na verdade, o fato de eu ter pagado imposto de renda aqui, não vai fazer que eu chegue lá na frente com o mesmo valor, tá bom? Então, existe uma diferença que aqui, pessoal, a minha base de cálculo do imposto de renda ela vai ser um pouco menor e aqui vai ser um pouco maior, mas percebam que não vale muito a pena, tá? E se você me perguntar, Fernando, mas assim, o que acontece? Hoje, para a gente contratar um título de tesouro, a gente está pagando mais ou menos 14,5. Se daqui 2 anos ele estiver pagando 9, as taxas que o mercado vai estar trabalhando, pessoal, vai ser na faixa de 9. Então percebe que a marcação a mercado, ela nos beneficia no sentido de falar de elevar o nosso valor de capital, mas muitas vezes ela não abre portas para outras possibilidades de investimento, a não ser que você vá para outras classes de investimento. Mas aqui tem um detalhe. Vamos imaginar que hoje o pré-fixo está pagando mais ou menos 14,5. A nossa bolsa está andando meio de lado, está aqui embaixo. Se esse título começar a baixar, quer dizer que as condições do país estão melhorando, que investidores estrangeiros estão trazendo dinheiro para cá. Então, essa taxa de juros está baixando e a minha bolsa está subindo. Então, esse momento onde eu tiro dinheiro da renda fixa para colocar na renda variável, talvez eu já perdi esse movimento de mercado. Então, o mais interessante é que nós tenhamos uma boa exposição em diferentes classes de ativos para que a gente possa aproveitar esses momentos de mercado, tá bom? Espero que você tenha entendido e que você desenvolva de fato esse conhecimento, né, essa astúcia aqui para que você saiba entrar e sair nos melhores investimentos a depender do seu perfil de investidor, tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe, que você curta, siga o nosso trabalho aqui, né, no YouTube, compartilhe com amigos, familiares. É muito importante que nós levemos essa informação, esse conhecimento a maior quantidade de pessoas, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!